Aniele Franco se manifestou e confirmou o assédio de Silvio Almeida, que foi demitido pelo Lula nessa sexta-feira, dia 6 de setembro. Então, para você que já tinha visto a gente comentar sobre essa notícia aqui, fomos pegos aqui de surpresa, inclusive na quinta-feira, e apuramos aqui enquanto estava acontecendo. Bom, agora parece que tudo que tinha para acontecer já aconteceu, então vamos falar aqui de novo, como a gente tinha prometido, do que deu e o que está dando esse caso aí e para onde vai, afinal, esse caso do Silvio Almeida e da Aniele. Bom, na quinta-feira, as notícias saíram no portal Metrópolis, naquela coluna do Guilherme Amado, Machado, sei lá. E aí, bom, ficou aquele burburinho, é a Aniele, não é, mas ela não se manifestou e etc. E aí, inclusive, começou uma grande pressão, né, das pessoas falando assim, bom, mas por que a Aniele não se manifesta? Por que a Aniele não se manifesta? E isso já é um problema, né? Isso já é uma problemática, porque a gente acaba caindo naquele clássico de descredibilizar a vítima e pressionar a vítima para que ela sim vá lá e comprove aquilo que ela fez, que foi a denúncia, né? Ela já tinha feito a denúncia, mas ela não tinha se pronunciado após a publicação dessas denúncias. E aí, até o momento, o Silvio Almeida também não tinha falado. Bom, na própria quinta-feira, o Silvio fez um vídeo e aí repudiou veementemente as acusações, disse que era mentira, e aí trouxe aqueles velhos e tradicionais argumentos de quando uma pessoa é acusada de assédio, falando da família, falando da filha, falando do amor que ele tinha pela família e que por isso ele estaria sendo perseguido, inclusive também por uma questão racial. E aí, bom, na sexta-feira o Lula chamou, né, para conversar o Silvio e não durou ali 10 minutos, né, de conversa e já demitiu. O Silvio tentou ali argumentar com o Lula, mas parece que o Lula não deu muito crédito, não deu muita atenção, falou que não daria para ele continuar no cargo, então ele sim demitiu. E aí depois o Silvio soltou uma nota dizendo que ele tinha pedido pro Lula demitir, o que já ficou meio esquisito. Enfim, galera, a questão é a seguinte, é uma situação terrível, é uma situação triste, decepcionante, revoltante, tudo junto. A gente tá meio que sentindo assim um sentimento geral de tristeza e sabe, de decepção e tudo mais. E aí eu queria trazer algumas coisas que estão rolando, porque aconteceu muito de virem comentários do tipo, porra, mas por que ela não falou nada se aconteceu tudo ano passado? Porra, mas por que ela teve que chamar uma ONG internacional e etc. Então, pra gente já tirar do caminho isso, porque isso realmente já virou um tribunal da internet, e como eu vou explicar aqui pra vocês, não vai sair disso, tá? Não vai sair disso, eu vou dizer o porquê. Bom, para tirar essa questão da Me Too. A Me Too seria uma ONG internacional e que teria aí interesses de licitação junto ao Ministério dos Direitos Humanos e que por isso estaria atacando o ministro e seria por interesses econômicos e talvez aí geopolíticos de uma ONG gringa. Gente, o próprio Ministério dos Direitos Humanos usou a página no dia para soltar essa questão, essa denúncia de que essa ONG estaria interferindo e que inclusive já teria até acusado um outro membro lá dos direitos humanos de assédio, mas seria uma acusação falsa, etc, etc. Mas, gente, de novo, até o momento a Aniele não tinha se pronunciado. E a Aniele se pronunciou. E a partir do momento em que ela se pronuncia, sim, a palavra da vítima tem o maior peso possível nessa história. E antes que venham falar assim, esquerda lacradora, esquerda lacradora. Cara, olha só, esse tipo de caso de assédio não tem como provar e nem como desprovar, a não ser a partir da palavra da própria vítima. Por quê? Por quê? Porque é óbvio. Como a Aniele iria dizer para outras pessoas que estava sendo assediada? Inclusive, a conversa é parte disso. Que há meses e meses e meses ela teria dito a alguns ministros do Lula sobre o que estava acontecendo e não se tinha feito
nada sobre isso, não se tinha aberto um processo, não se tinha aberto uma sindicância, sabe, sei lá o que se faz nesse tipo de caso, não se tinha feito nada. E aí, eu imagino que, como último recurso, ela chegou e falou assim, bom, já que não tá adiantando eu falar com ninguém do governo, ninguém mexe uma palha, ninguém faz nada, então eu vou lá e vou falar com a ONG, certo? E aí, meus amigos, o timing que a ONG resolveu explanar essas situações, aí a gente pode até tratar como uma questão política, etc. Agora, o que não dá para fazer é, de novo, descredibilizar a palavra dela, que sim, agora sim se manifestou, e aqui disse, inclusive, agradecendo a solidariedade, agradecendo o apoio das pessoas. Ela não precisa dizer, olha, eu fui assediada, sim, aconteceu isso e aquilo. Ela não precisa, ela já confirmou com as palavras dela, agradecendo o apoio e a manifestação. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos? É solidarizar, cara, não tem o que fazer. Sabe por quê? Porque na escala social, mas ele é um homem negro. Mas ela é uma mulher negra. E aí? Para quem que a gente vai dar o benefício da dúvida? Se é esse argumento que vocês querem seguir, se é essa linha de argumentação, então ela tá na escala social abaixo, sim, do Silvio. E, de novo, ela é uma iniciante agora na política, tá entrando agora. Na escala de poder, ela ainda assim está abaixo do Silvio. E aí o fato do Silvio ter trazido como defesa dele mensagens, olha aqui, ó, a gente tinha uma certa intimidade, se chamava aqui de preto, tal, a gente trocava ideia, ela respondia de boa, como se isso justificasse, ou seja, a gente tinha intimidade para fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de interação, não justifica. Não justifica porque o que ela disse foi que cometeu um assédio, que ela sofreu um assédio. E aí, agora que ela coloca e traz isso a público, a gente tem que ficar cobrando dela prova. Cadê a prova? A prova é a palavra dela. E aí, de novo, eu jogo pra vocês. Eles falam, por que só agora? Porra, meu amigo. Porque agora ela se sentiu à vontade. E talvez até encurralada no sentido assim, porra, eu tô há meses falando disso, ninguém fala nada. Inclusive, tem que se apurar quem é que sabia disso, que ministros sabiam disso e que não fizeram nada. E que não ajudaram ela, por exemplo. E, de novo, não foi só esse caso, né, das 10, 14 mulheres que teriam sofrido assédio sexual, já tinham tido muitas denúncias de assédio moral dentro no Ministério dos Direitos Humanos, levando à demissão de 31 pessoas. 31 pessoas se demitindo. Então é aquilo, cara, onde há fumaça, há fogo. Eu vou estar aqui condenando? Não, mas a internet já está fazendo isso e não tem para onde correr. Queremos sim que seja instaurado todos os processos, que o Silvio tenha a oportunidade de se defender, que tudo, processo legal, a presunção da inocência seja respeitada, mas o que não dá é descredibilizar e ficar querendo pedir prova como uma coisa que não dá para se provar. Não dá para provar um assédio sexual. Vai fazer o quê? Tem imagem? Tem foto? Tem vídeo? Não tem. É a palavra dela. E aí eu jogo de novo para vocês. Qual o interesse da Aniele? Qual seria o interesse da Aniele em destruir a imagem do Silvio, a maior liderança intelectual negra do século? Que as contribuições dele acadêmicas não vão morrer por causa disso. Não vão. Ele vai continuar sendo o que ele foi até agora. Uma grande referência intelectual nessa questão do racismo estrutural, filosófico, etc. Agora, isso também não quer dizer que ela queria o quê? Destruir a imagem do Silvio e do governo Lula? Ela como ministra do governo? Esse seria o interesse dela? Então não faz sentido. Não faz sentido a gente ficar com essas ilações tentando justificar, porque não dá para justificar. Tentando exigir dela o que ela não pode oferecer. Ela não tem como oferecer uma prova disso. Então sim, a gente tem que acreditar na palavra da vítima. E aí as circunstâncias políticas, meu amigo, vão ficar na ilação. Esse debate ele vai ficar para sempre. E é isso, o sentimento é realmente de
tristeza, decepção, e é uma porrada forte pra caralho no nosso campo, porque isso agora vai servir de munição pra direita pra décadas. Pra décadas. Um ministro de direitos humanos acusado de assédio sexual, meu amigo, o estrago já foi feito, infelizmente. O que a gente não pode fazer agora nesse momento é descredibilizar a palavra da vítima, que sim, agora se manifestou, e nem ficar pressionando pra ela pra apresentar provas. Ela já se prontificou a comparecer a juízo e tal, porque agora vão ter os processos, os procedimentos, e é isso. Agora, o que tudo indica até agora, inclusive estão aparecendo novos relatos, como o da professora Isabel Rodrigues, que confirmam que parece que não foi algo pontual. Pontual. Então, é uma situação triste, terrível. Ninguém aqui quer sacrificar e crucificar um homem negro e da estatura intelectual do Silvio, porque, de novo, as contribuições dele serão eternas, mas também será eterna essa fama que agora ele sai como um assediador. E esse julgamento, ele sim, será feito na arena da opinião pública. Mas nós queremos que o processo legal seja feito, né? Seja feito, que todo mundo tenha a oportunidade de ser ouvido, inclusive as vítimas que tiverem a coragem, né? Como a Aniele teve, junto com as outras, de irem até a ONG, porque não se viram contempladas dentro da estrutura de governo. É uma situação lamentável, mas é isso. O que nós não podemos fazer é deixar com que a direita faça disso algo para atacar a gente, como se todos fôssemos hipócritas, como se os defensores dos direitos humanos fossem tudo farinha do mesmo saco, porque não somos. Não somos diferente de vocês que vivem aí passando pano para presidente que dizia que pintava clima com menor de idade, para presidente da Caixa também, que foi afastado lá no governo Bolsonaro por ter, né, sido acusado de assédio sexual, etc. Nós não somos iguais. Não tentem nos igualar à régua moral de vocês, porque vocês não têm moral nenhuma para falar, né? Aqui, diferente de nós sim exigimos que a justiça seja feita e não vamos ficar descredibilizando a palavra da vítima, certo? Toda a solidariedade à Aniele e às outras vítimas, e que o Silvio tenha a oportunidade de se defender. Mas, meu amigo, a essa altura do campeonato, não dá pra gente ficar aqui tentando justificar o injustificável, tá? Então é isso que a gente tem pra dizer. Então, se tiverem mais notícias sobre o assunto, a gente vai trazer aqui, e que a justiça seja feita.